Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a este vídeo. Se você não me conhece, eu sou Jin Takahashi, professor e idealizador do Fale Japonês. Sou professor do idioma japonês aqui no Japão há mais de 10 anos, país onde vivo há mais de 30 anos, com muito prazer. Bom, eu fiz outros vídeos falando aqui para você sobre as minhas experiências como professor aqui no Japão. Já fiz um vídeo falando sobre a minha experiência dando aula de português para os engenheiros da Yamaha e também de inglês para os engenheiros da Hamamatsu Photonics. Se você ainda não viu esses vídeos, em algum lugar aqui você vai encontrar nas minhas redes sociais, no YouTube, enfim, tá? O fato é que em um desses vídeos eu mencionei que eu falaria sobre a minha experiência como professor de português em uma escola técnica. E hoje eu estou aqui para falar sobre isso. O fato é que eu moro em Hamamatsu, uma cidade da província de Shizuoka, aqui no Japão, e aqui nós temos uma comunidade brasileira muito grande. São mais de 20 mil brasileiros vivendo aqui na cidade. Bom, no Japão todo nós temos mais de 200 mil brasileiros vivendo, mas somente aqui na cidade de Hamamatsu concentra-se mais de 20 mil brasileiros. Tanto é que nós temos aqui o Consulado Geral do Brasil em Hamamatsu. Não sei se você sabe disso, não é mesmo? Mas enfim. Este vídeo é para falar para você sobre a minha experiência como professor em uma escola técnica. E aí, por que exatamente? Algumas pessoas se perguntam por que eu fui dar aula de português em uma escola técnica no Japão. O fato é que, uma vez que nós temos muitos brasileiros vivendo aqui nesta região, se faz necessário termos intérpretes em muitos lugares. O que Jin Takahashi, tá? Não concordo muito com isso. Já disse isso em outros momentos no meu trabalho, justamente porque eu acho que acaba que o brasileiro ele fica um pouco acomodado, porque ele vai na prefeitura, tem intérprete, ele vai no hospital, tem intérprete, ele vai na clínica, tem intérprete, ele vai na imigração, sei lá. Na imigração acho que não tem não, mas enfim. Ele vai em vários estabelecimentos, ele tem intérprete. Então ele não se vê na necessidade de aprender o idioma japonês. Ele acaba que não aprendendo o idioma para viver aqui neste país, o que eu acho uma grande pena, porque ele poderia aproveitar muito mais e ter uma qualidade de vida incrível aqui no Japão, não é mesmo? E aí a gente acaba que vendo pessoas da Ásia, por exemplo, né, como Paquistão, Índia, Nepal, sei lá, Vietnã, Filipinas, né? Todos os outros, né, estrangeiros que vivem aqui na região, que é uma cidade multicultural, a cidade de Hamamatsu. Nós temos aqui uma faculdade, inclusive, que tem muitos estrangeiros asiáticos que estudam aqui. Mas, enfim, a gente vê esses estrangeiros dominando o idioma japonês, porque eles estudam muito, porque eles não têm intérprete disponibilizado para eles, né, em estabelecimentos como os brasileiros têm. E o que acontece? Uma vez que os brasileiros não estudam o idioma japonês, não têm o domínio dessa língua, pelo menos um conhecimento básico para uma comunicação necessária para o dia a dia, né, uma vivência no Japão. Eu não estou generalizando, eu sei que tem muitos que conhecem, mas enfim, uma grande maioria precisa de um intérprete. E como eu disse, né, deixa eu só ressaltar aqui rapidinho antes que eu vá para outro assunto. Quando eu falo que eu não concordo muito, é justamente por conta disso. Uma vez que existe essa facilidade, as pessoas não veem a necessidade de estudar. E aí passam a não aprender o idioma, o que é uma pena, porque poderiam levar daqui desse país, né, quando saírem daqui, este conhecimento incrível que é do idioma japonês. Assim como fazem as outras etnias, né, os outros estrangeiros que vivem aqui na região, ou no Japão todo. Mas, enfim, por isso que eu acho que é negativo isso, não é muito positivo, não. Por conta disso, obviamente, como ser humano, a gente acaba adoecendo, não é mesmo? Se não é a gente, é alguém da nossa família, um filho, um marido, uma esposa, enfim, alguém. E a gente precisa de atendimento médico. A gente vai para uma clínica ou a gente vai para um hospital. Só que não são todas as clínicas e não são todos os hospitais que têm intérprete que fala em português. E aí o que aconteceu? A escola técnica aqui da região onde eu moro, que na verdade não é somente técnico, né, dessa área específica de atendimento hospitalar, que nós chamamos de Iryojin, que é atendimento de estabelecimentos, né, ligados a,
a medicina de forma geral, né? Como, por exemplo, clínicas, hospitais, clínicas particulares, eu digo, tá? Hospitais, enfim. Esse Iriojima é um dos cursos técnicos oferecidos por essa escola. Tá? A escola chama Hamamatsu Jouho Senmon Gakko, que é uma escola técnica de informação. Na verdade, ela tem TI, tem robótica, tem moda, uma infinidade de outras coisas. Né? É uma escola com 12 andares, cada andar tem um técnico específico. E um desses andares é o técnico de Iriojima, que é o atendimento clínico hospitalar. E aí, alguns anos atrás, eles precisavam de um professor de português que pudesse dar aula de português de atendimento hospitalar para estes jovens. Então, os jovens se formam no ensino médio, que é o COCO, e eles fazem 3 anos de técnico para trabalhar em determinada área específica. No caso, Iriojima, que é o atendimento, né, clínico e hospitalar, são 3 anos. E dentro do programa educacional, né, deste técnico, o primeiro ano eles precisam estudar inglês e o segundo ano eles precisam estudar português. Por quê? Justamente porque nós temos muitos brasileiros vivendo nessa região, né, e se faz necessário que esses jovens, né, que estão se profissionalizando para o atendimento, eles precisam atender a brasileiros que não falam japonês. E aí, a ideia é que eles consigam dar instruções básicas para fazer um atendimento, como, por exemplo, pedir para preencher uma anamnese, pedir para medir a temperatura, perguntar se a pessoa tem febre, qual é o seu peso corporal, né, qual é a sua altura, pedir documentos como o seguro-saúde, pedir outros documentos como o certificado de residência, né, o nosso Zairiukado, que é o cartão de residente, enfim, uma infinidade de coisas. Ensinar para este paciente, vamos falar dessa forma, né, alguns detalhes sobre a instituição, né, eu digo instituição, mas enfim, a clínica ou ao hospital, onde fica determinado departamento, onde ele vai ter que fazer o exame de sangue, exame de fezes, exame de urina, onde é a sala de consulta, pedir para deitar, pedir para levantar, é muita coisa, não é mesmo? Medir a pressão, pegar dados. Então, ele precisa saber este tipo de vocabulário em português para auxiliar os brasileiros que chegam ao estabelecimento clínico, né, clínico ou hospital, e que não sabem falar japonês, Nihongo. E eu fui o primeiro professor que trabalhei nessa escola a partir do momento que a grade curricular, a grade, né, do estudo ali na escola dos alunos, exigia que eles estudassem o português. E eu dei aula durante 3 anos ali nessa escola. Eu confesso para vocês aqui que foi um trabalho bastante difícil de ser realizado. Por que foi difícil de ser realizado? Eu quero que você imagine, tá, um jovem que se formou no COCO, no ensino médio, que tem em torno de 19 a 20 anos, né? Geralmente 20 anos, faixa etária ali, porque eles já estão no segundo ano, digamos assim, né, do curso técnico. Então saíram com 19, já fizeram o primeiro ano, onde eles estudaram inglês, e aí eles no segundo ano teriam que estudar o português, que já tem de 20 a 21 anos de idade. E que ele está ali para estudar para o atendimento clínico hospitalar, na recepção, tá? Mas ele não espera que ele tenha que estudar português. Este jovem japonês, ele não vê a necessidade dele aprender o português para atender o brasileiro. E que eu não discordo. Acho que o brasileiro que vive aqui deveria aprender para se virar. E não que um japonês, um jovem que está se profissionalizando, tenha que aprender o português, que é tão complexo, para poder ajudar uma pessoa que não sabe falar Nihongo, que vive no Japão. Que deixa bem claro isso. Que o jovem japonês, ele não acha justo ele ter que aprender para isso. Ele estuda por quê? Porque ele precisa ter nota. Está na grade para ele estudar.
Então eu preciso aplicar provas para saber se ele está conseguindo aprender aquilo, e eu preciso dar nota. Sem a nota, ele não passa. Então eu tenho uma sala de aula de jovens que estão estudando para se formar no técnico, sei lá, cheguei a ter mais de 20 alunos numa sala, tá? A grande maioria meninas, tá? Que trabalham como atendentes, assim, né? Ali no hospital, no balcão de atendimento ou em clínica. A grande maioria meninas, mas já tive meninos também em sala de aula, tá? É raro, mas tem. Uma das perguntas que eu faço para eles, geralmente, é por que eles decidiram por estudar o iriodimo, que é o atendimento clínico hospitalar. A grande maioria, assim, quase que unânime, diz que esta área profissional no Japão não tem altos e baixos. Ou seja, eles sempre terão emprego, sempre terão uma colocação no mercado, sempre haverá trabalho para eles, porque tem muita clínica, muito hospital, muitos lugares que precisam desse tipo de mão de obra. Então, assim, é pela estabilidade profissional e financeira que eles optam por este trabalho. Achei bem interessante e é legal passar isso para vocês aqui. Mas, enfim, a dificuldade que eu tinha é justamente essa, porque o jovem na minha frente ali, olha, mais de 20 alunos na sala de aula, alguns nem me ouviam falar. Dormiam na carteira, porque não me davam bola. Tipo, eu não quero aprender isso. Me dá uma nota qualquer aí. Só que eu não dava uma nota qualquer. Ele tinha que passar por provas linguísticas. Eu simulava um atendimento hospitalar e levava amigos brasileiros que não falavam o Nihongo para fazer uma simulação de atendimento no balcão. Nós tínhamos uma sala de simulação clínica no técnico, onde eu utilizava para que os jovens colocassem uniforme, tudo de atendimento, e um por um atendiam um brasileiro. Eu levava amigos, eles iam, faziam, né, intercalavam, e iam sendo atendidos no balcão. E eu ficava observando para saber se a pessoa conseguia atender adequadamente para pegar informações, pegar documentos, preencher ficha, tal, para dar notas. Quem não passava precisava fazer outro tipo de prova comigo, linguística separada. Então, assim, eu não dava uma nota qualquer. Isso obrigava os meus alunos a estudarem. Eu muito provavelmente devia ser meio, né? Não deviam gostar muito de mim como professor, porque eu exigia que eles estudassem algo que eles não achavam necessário. Achavam injusto terem que aprender aquilo. O idioma português, uma vez que é muito complexo, não é mesmo? Mas, enfim, eu trabalhei durante 3 anos aí, e essa eu poderia dizer para vocês que foi a minha dificuldade. É muito diferente quando você ensina um idioma para alguém que quer aprender, que deseja, né? Que seja por vontade, por amor, né? Ou por necessidade. Como no caso, por exemplo, dos engenheiros da Yamaha, que eu ensinava português, que iam trabalhar no Brasil. Eles precisavam aprender, porque eles iam para o Brasil, ficar lá 3, 5 anos vivendo no Brasil. Então era uma necessidade muito grande de aprender. E também um interesse muito grande pelo idioma. Agora, neste caso da escola técnica, era um desafio cada vez que eu ia. Porque eu estava diante de uma sala de aula de alunos que não estavam interessados, digamos assim, em aprender a língua, mas eles tinham que aprender. Então, essa talvez tenha sido a maior dificuldade de ensinar em uma escola técnica para jovens aqui no Japão. Enfim, como eu disse, se você ensina para alguém que quer, que deseja, né, por N motivos, que seja por necessidade ou não, como eu disse, é mais fácil. Porque ele vai se desdobrar para aprender, né? Ele vai ter uma disciplina, ele vai estudar e tudo mais. Neste caso, eu precisava forçar bastante, ser amigável, né? Mas também ser exigente para que eles pudessem me dar um resultado daquilo que estava sendo ensinado para eles. Fazia provas orais, geralmente as provas eram orais, que eu queria saber se estavam conseguindo desenvolver aquilo. Dava muitas tarefas, o que provavelmente devia ser bastante difícil. Alguns desenvolviam muito bem, tá? Não vou tirar os méritos. Alguns alunos desenvolviam muito bem, com uma pronúncia incrível que eu ficava perplexo. E chegava até, inclusive, mencionar e dizer para esse determinado aluno que seria interessante se ele estudasse o idioma, porque a pronúncia era muito boa, muito clara, né? E conseguia ter uma fluência legal
para falar. Que aqui, principalmente na região de Hamamatsu, isso seria um diferencial muito grande para aquele aluno em questão, uma vez que nós temos uma população muito grande de brasileiros vivendo aqui. E espero que, né, esses alunos tenham aí galgado e buscado um pouquinho mais de conhecimento para poderem estarem aptos para oferecer algo diferente, né? Um diferencial no mercado de trabalho, sabendo se comunicar em português, pelo menos o básico para o atendimento. Mas foi um trabalho muito bom, em contrapartida, porque eu tive a oportunidade de dividir salas de aula com professores, né, com formação acadêmica, aprender muita coisa boa, estar diante de uma sala de aula com alunos japoneses, lembrando que, obviamente, eu só consegui esse trabalho por conta da minha capacidade linguística em Nihongo, do meu conhecimento do idioma, né, tanto não somente falado, mas também escrito, e também a questão gramatical toda, para que eu pudesse ensinar esses alunos. Eu passei por um teste, né? Eu passei por uma entrevista onde eu fui analisado para poder ser admitido nessa escola. Então, assim, foi todo um processo e, graças a Deus, o meu currículo já era o suficiente para que eu pudesse ser admitido nessa escola. Tanto é que no dia da minha entrevista, eu contestei o material da escola, disse que eu não ensinaria aquilo, porque eu achava que não era o suficiente para que os alunos pudessem realmente entender o idioma, que eles precisavam entender um pouco da gramática para saber o que estavam falando e não simplesmente decorar. E aí eles concordaram em disponibilizar para os alunos o livro de gramática da língua portuguesa que eu havia indicado para ensinar o português para japoneses. Então, eu utilizava tanto material, as apostilas da escola, quanto o meu material que eu utilizava para ensinar a gramática para os engenheiros da Yamaha, por exemplo, para ensinar os alunos. Então, eles aceitaram a minha exigência, digamos assim, né, ou a minha sugestão, vamos falar dessa forma, para que eu pudesse aceitar o trabalho. E eu não saí daquele dia sem assinar um contrato de trabalho para eles. No dia da entrevista, eu falava, você não sai daqui sem assinar um contrato de trabalho para a gente. Você é muito mais do que a gente esperava como professor para essa escola. E foi muito gratificante para mim esse reconhecimento. É isso que eu falo para vocês todos, né? O conhecimento sempre abre muitas portas para a gente, onde quer que a gente vá. E aqui no Japão não é diferente. Então, se você tem o que oferecer para o mercado de trabalho, obviamente você terá um destaque, digamos assim, terá uma posição diferenciada no mercado, não somente no Japão, mas internacional, eu diria, como eu sempre falo. Então, para mim, essa experiência foi, obviamente, muito gratificante, de verdade. Foram 3 anos intensos dando aula ali, que para mim, eu diria que foi uma das experiências mais incríveis que eu tive como professor, né, em uma escola técnica, porque eu não sou formado no Japão. Então, assim, para ser um professor aqui no Japão, é importante que você tenha uma formação acadêmica. Não é, e eu estava dando aula para um técnico, de alunos que já fizeram o ensino médio, imagine, né? Era uma responsabilidade muito grande. Então, por mais que fosse uma aula de idiomas. Então, eu precisei passar, né, por tudo que eu passei na minha vida para chegar a ser aceito em uma escola, né, como professor, uma escola técnica, como professor, mesmo não tendo uma formação acadêmica aqui no Japão, ou seja, tendo uma faculdade aqui no Japão. Então, a experiência que eu tinha como profissional e que eu tenho como profissional é o suficiente para que eu consiga um trabalho, né, diferenciado no mercado aqui no Japão. E isso é uma coisa assim que dificilmente eu consigo passar para vocês nas redes sociais e tudo, essas minhas experiências de forma geral. Eu passo muito esporadicamente para vocês, e então eu queria fazer esses vídeos aqui para vocês entenderem um pouco melhor quem sou eu, Jin Takahashi, professor do idioma japonês, e por que eu tenho uma metodologia que ela é diferente, não é? Porque eu tenho uma experiência diferente, eu tenho um currículo diferente como professor aqui no Japão. Nunca lecionei o idioma japonês em outro lugar, não é mesmo? Uma vez que eu vivo aqui há mais de 30 anos. Então, a minha experiência não é somente de ensinar o Nihongo, mas também ensinar o português, também ensinar inglês para japoneses. E para isso se faz necessário você ter um conhecimento muito aprofundado do idioma japonês para poder fazer
o japonês entender o que você quer passar. Então, aprendi muito. Aprendi muito sobre, não somente sobre a língua, né, como um todo, mas sobre a gramática, sobre o aluno japonês, eu diria, né? Os perfis de aluno japonês, que são diferentes. Se você não viu os outros vídeos meus, veja, que você entenderá o que eu estou falando. Aqui neste eu estou falando sobre a minha experiência em uma escola técnica. Para mim foi uma experiência extremamente gratificante. E eu trago dali, né, muito conhecimento que eu levo também para as minhas aulas, mesmo que online, no curso fechado do Fale Japonês. Você acompanha meu trabalho, você já sabe disso. Se não acompanha, né? Eu vou deixar aqui para você o link do YouTube, Facebook, Instagram. Acompanhe. Eu tenho um curso online, todo mundo já sabe disso, onde eu levo a minha metodologia de ensino para dentro deste curso, para que você possa aprender o idioma japonês comigo de uma forma absolutamente diferenciada. Uma metodologia criada por mim ao longo desses anos aí, como professor aqui neste país incrível, na terra do sol nascente, onde caminharam samurais. E é assim que eu chamo os meus alunos, de meus samurais, né? Ou minhas samurais. Então, eu espero que um dia você, que está vendo esse vídeo, possa se interessar e também ser um samurai da legião dos falantes de Nihongo comigo no Fale Japonês. Ok? A gente se vê então em outros vídeos. Inscreva-se no YouTube aí, ative o sininho para você receber notificações dos meus vídeos, que são geralmente, né, te levando muita informação sobre a cultura, hábitos e história deste país. E linguístico também, obviamente, conhecimento linguístico do idioma japonês. Bons estudos, a gente se vê por aí. Já né? Denkyo gambatte!